Graça e paz, irmãos. Nós estamos voltando aqui à transmissão. Tivemos um probleminha aqui, mas acho que agora resolvemos. Tá? Se você está vendo aí, está ouvindo bem, você dá uma informação aí para nós, para a gente saber se está tudo certo. Tá bem? Vamos orar novamente, né? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nós, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Que a Tua graça seja sobre nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco nessa noite, com aqueles que estão nas suas casas. E que Tu venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós, a Ele seja glória para todos sempre. Segundo o poder que opera em nós, a Ele seja glória para todos sempre. Eu quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus.
Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode bater a palma onde você estiver, tá bom? Pode adorar o Senhor, pode bendizer o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Amém. Deixa eu só colocar aqui para funcionar um negócio. Eu queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. O Salmo 127. Salmo 127. Vamos meditar um pouquinho na palavra hoje. Salmo 127, versículo 1 em diante. Aleluia. Meu pastor, amigo Felipe, tudo bem? Martinha também entrou. Marcos, Rosângela, Fernando, Maria Fernanda, Paulo, Bruno também. Ei, Bruno. Andréia, Deus abençoe. Estou aqui também com minha família reunida, minha mãe, Vânia, minha sogra Francelina, minha esposa Geise, minha filha Emanuele, Esther, Elise. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem colocado para nós, que é ficar em família, né? Salmo 127 diz assim:
A não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os que guardam em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento. Pois ele dá a provisão a seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos também são um dom de Adonai, e o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos, quando se é jovem, são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que enche a sua aljava com eles. Não ficará embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Amém? A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Outra versão diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Né? Para quem não conhece ou não sabe o que é um sentinela, é que as cidades, antigamente, né, elas tinham cercadas por muros e havia torres em cada ponto das cidades, e ficava ali naquele ponto um sentinela, um guarda, e ele ficava olhando para o horizonte o tempo todo. Então tinha turnos de guardas, na manhã, na tarde, na noite, na madrugada. E eles ficavam vigiando se o inimigo ia chegar. E eles olhavam longe, no horizonte, né? E quando eles avistavam que o inimigo estava chegando, eles soavam uma corneta ou um chofar para avisar a cidade que poderiam ser atacados por aquele exército inimigo. Então, o Senhor, usando essa analogia, ele começa a falar que se você não tiver a proteção de Adonai, né? Se Adonai não guardar a casa ou a cidade, em vão vai vigiar o sentinela. Né? No versículo 1 que nós lemos aqui, eu estou lendo na versão hebraica, diz assim: a não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. E a não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Eu estava meditando sobre isso hoje e o Senhor me fez ver um vídeo, irmãos, de uma pessoa, acho que era até um general ou coronel, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro, que ele saiu na rua atordoado. Ele estava desconcertado, sabe? As pessoas foram atrás dele, os filhos foram atrás, a polícia estava atrás dele porque ele estava armado. E ele saiu com a arma em punho, de pijama na rua, e ele estava ameaçando atirar nas pessoas. O filho dele estava tentando controlar tanto os guardas quanto o próprio pai, para que não houvesse uma tragédia ali. E graças a Deus parece que não houve. Mas eu estava pensando sobre isso, né? E o Senhor me fez lembrar desse texto, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque tem muita gente, hoje mesmo eu estava conversando com a minha sogra aqui, que eu estava já me sentindo mal de ficar preso em casa, sabe? Eu tô querendo sair, eu tô querendo, né, fazer as coisas que a gente sempre faz, os cultos, mas a gente tem algo que talvez esse senhor que perdeu o controle lá no Rio, talvez ele não tenha, eu não sei, mas talvez ele não tenha, que é a presença de Adonai, a presença do Senhor, né? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela ou a sentinela.
Por certo, ele deve morar ou dentro de um condomínio, ou num prédio, né? Todo cheio de segurança, cheio de câmeras, todo cheio de proteção, né? Por certo, ele já devia estar se protegendo contra o contato com outras pessoas. Mas chega um momento que isso tudo não adianta mais, não é? A segurança não adianta mais, a câmera não adianta mais, o porteiro não adianta mais, porque é algo que acontece aqui dentro de nós, dentro do nosso entendimento. É só você que vai entender o que está acontecendo aqui dentro. E existe uma pessoa que só existe uma pessoa que pode controlar o que se passa aqui na sua mente. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E hoje eu estava conversando com ela, eu estava falando com isso, eu estava pensando sobre isso. Se a gente não tem o Espírito Santo de Deus conosco, irmãos, a gente começa a enlouquecer, né? A gente começa a perder a sanidade, porque a gente não está acostumado a ficar preso. Nós não fomos feitos para ficar presos, mas nós vamos passar por essa tribulação, porque o Senhor está conosco, né? Entenda que o Espírito Santo de Deus está contigo. E seja qual for o problema que você possa passar, se o Espírito Santo estiver com você, qualquer problema vai ser solucionado, porque Ele é o que consegue resolver todas as coisas. E eu pensei sobre essa situação que nós lemos aqui agora, e o que me veio à mente é que existem opções na nossa vida, né? Nós temos escolhas. Porém, a gente tem que entender que cada escolha que nós temos vai gerar um certo tipo de fruto ou um resultado, não é? Ele está dizendo assim, a não ser que Adonai edifique a casa. Ou seja, ele está dizendo assim, você pode até edificar a sua casa de uma outra forma. Você pode edificar a sua vida conforme o seu conhecimento. Você pode fazer da sua vida o que você bem entender. Mas só existe uma coisa que vai garantir que a sua casa vai ficar em pé. É a presença do Espírito Santo de Deus. A não ser que Adonai, o Senhor, edifique a casa. Se você não edificar a sua casa com o Senhor, você vai correr um sério risco da sua casa ser derrubada. Mas ser derrubada por quem, pastor? Ser derrubada pelas tempestades da vida. Todo mundo conhece aquela passagem onde fala da casa construída na rocha e da casa construída na areia, não é? A casa construída na areia, ela vieram os ventos, veio a tempestade, vieram as águas e a casa caiu. Mas a casa construída sobre a rocha, vieram as mesmas coisas, a tempestade, os ventos, as águas, mas a casa que foi construída sobre a rocha não se abalou. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Você tem as opções para você fazer da sua vida o que você bem entender. A gente costuma sempre ouvir muitas vezes a pessoa dizendo assim, olha, eu sou dono do meu próprio nariz. Eu sou dono da minha própria vida. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. Só que você tem que entender que as escolhas que você tomar na sua vida vão gerar frutos. Vão gerar resultados. E aí, pode ser que esse fruto não seja tão bom. Pode ser que esse resultado não seja aquilo que você esperava. Mas se você tiver como o teu guia, o construtor, o teu projetista, o teu engenheiro, a pessoa do Senhor Jesus, pode ter certeza que aquilo que você construir pode até ser com muita dificuldade, mas vai gerar um resultado que vai ser bom para você e para sua família. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que existem opções. Deus não nos nega a opção. A palavra de Deus diz que Ele coloca diante de nós dois caminhos, não é isso? O caminho do bem, o caminho do mal. Mas Ele é tão bom para nós que Ele diz assim, escolhe, pois, o caminho do bem para que você viva. Deus ele não quer o nosso mal.
Mas Ele coloca diante de nós as escolhas. Como Ele coloca diante de você a escolha. Escolhe, né? Escolhei, pois, hoje o que você quer, a quem você quer servir. A Deus ou a Mamon? A Deus, o Deus verdadeiro, ou o Deus das riquezas? A quem você quer servir? Tem muita gente que está servindo as riquezas. E aí você pode perguntar assim, mas quem serve a riqueza ou a Mamon é só aquele que é muito rico? Não. Não quer dizer isso. Aquele que serve a Mamon é aquele que valoriza o dinheiro, é aquele que coloca o dinheiro em primeiro lugar, é aquele que diz que eu não posso viver sem essa quantia, é que diz que eu não posso ter felicidade se eu não tiver dinheiro, é o que substitui no trono do seu coração a presença do Espírito Santo, ou seja, tira o Espírito Santo e coloca outro Deus, e esse Deus é Mamon. O Senhor está dizendo para nós, escolhe, pois, hoje quem você vai servir. Mas a garantia que o Senhor nos dá é que se você construir a sua casa segundo a orientação de Adonai, a sua casa vai ser construída da forma mais segura possível e você vai passar pelas tempestades. Nós estamos passando por uma tempestade. Tem muita gente que está tendo a sua casa indo a ruínas porque não soube construir a sua casa segundo a vontade de Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é que existem escolhas que são corretas e escolhas que são erradas. Mas a pergunta que você pode estar fazendo nessa hora é assim, como é que eu vou saber decidir qual escolha eu devo tomar? Aí a resposta que eu tenho para te dar nessa noite aqui é que você precisa conhecer o dono da escolha correta. Você precisa ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Porque na hora da angústia, na hora da tribulação, o que vai vir te consolar, o que vai vir te abençoar, é o dono da escolha correta. E esse dono chama-se Espírito Santo de Deus. Ele que vai te ajudar na hora da angústia. Ninguém erra, uma coisa eu posso dizer, ninguém erra de forma deliberada, ou seja, eu quero errar, eu vou fazer isso aqui porque eu quero errar. Não. A gente erra por falta de conhecimento. Não é isso? Lá em Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então o Senhor nos chama agora nessa noite aqui a ter um novo encontro com Ele, a conhecê-lo de verdade, a buscar a presença do Espírito Santo de Deus conforme a palavra dele, como diz as Escrituras. Não como eu quero, ou como eu acho que deveria ser, porque senão, se eu agir dessa forma, fazendo só a minha vontade, eu vou estar construindo a minha casa sobre areia. E o que é areia? A areia é fragmento de rocha, não é rocha. Quando eu construo a minha casa sobre fragmentos de rocha, eu não tenho nenhuma segurança. E o que é a rocha? Quando eu construo a minha casa sobre uma rocha inteira, a rocha é Jesus Cristo. Porém, quando eu construo a minha casa sobre fragmentos de rocha, eu estou construindo a minha casa sobre pedaços de Jesus e não sobre Jesus inteiro. Eu conheço um versículo assim assado. Eu conheço outro versículo assim assado. Mas eu não conheço toda a palavra. Então, se eu não conheço toda a palavra, eu não consigo discernir ou saber qual é a minha posição correta, qual é a escolha que eu devo fazer. Nós podemos conhecer muitas coisas, irmãos, porém, se não conhecermos a Jesus, o Senhor, correremos o risco de sermos destruídos. Né? Outra parte do versículo diz assim, a não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia.
Outra vez ele coloca diante de nós a opção. Se eu quero que a minha vida caminhe sozinho, sem orientação de ninguém, sem a presença de ninguém, eu sou o dono da minha vida. Ou se eu escolho ser conduzido pela mão do Espírito Santo de Deus. A não ser que Adonai guarde, ou seja, todas as outras opções que você tomar, onde Adonai não estiver como o teu guia, elas são erradas. De novo é colocada a opção para nós. E de novo é constatado que somente Adonai pode nos salvar e nos guardar. Qual é a opção que você tem tomado na sua vida, irmão? Meu irmão? Andar sozinho? Sabe, tem uma coisa que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele não gosta em nós. Tem uma característica que o Senhor não gosta que nós tenhamos. E essa característica chama-se independência. Ele não quer que nós sejamos independentes. Ele quer que nós sejamos dependentes dele. Em todas as coisas. Eu preciso depender do Senhor em todas as minhas particularidades. Buscar do Senhor qual é a vontade dele em todos os sentidos da minha vida. Porque só assim eu vou estar construindo a minha casa sobre a rocha. E eu vou ter a certeza de quando a tempestade vier, quando a luta vier, quando o problema chegar, a minha casa não vai ser abalada. Eu vou continuar de pé. Eu vou continuar andando. Eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Você entende isso? E outra coisa que o Senhor me fez entender aqui nessa noite, aqui nessa palavra, é que tudo que eu fizer, irmãos, na minha vida, tudo que você fizer na sua vida, você pode ter construído o maior império, seja financeiro, seja qualquer outra coisa. Se tudo que você construiu não teve a participação de Adonai, tudo isso que você construiu foi inútil. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre alguns materiais que são usados por nós, espiritualmente falando, para construir o nosso edifício. Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas. As primeiras, madeira, feno e palha, são materiais que são perecíveis. Ou seja, quando são colocadas ou expostos ao fogo, eles são destruídos, né? Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, esses três, que são materiais frágeis, são materiais próprios do homem. São as nossas convicções, as nossas vontades, tudo aquilo que nós queremos fazer sem a presença de Deus. Todas as vezes que eu uso esses materiais, irmãos, para construir algo na minha vida, vai chegar um momento que essa obra que eu estou construindo, ela vai ter que ser provada, né? E ninguém pode escapar disso. Todos nós seremos provados. E como é que é essa prova, pastor? Essa prova vai ser pelo fogo. E quando o fogo vier na sua vida? E quando a prova vier? Quando a luta vier? Qual é o material que você tem construído? O seu edifício. Eu te garanto que se você construiu a sua vida, o seu edifício com madeira, feno e palha, quando a luta vier, eles vão queimar e vão ser destruídos. Mas existem três materiais que são divinos, são do céu, são de Deus, que representam coisas que são do céu. O de ouro, que fala do poder de Deus. A prata, que fala da redenção de Jesus. E as pedras preciosas, que são os dons espirituais que o Senhor nos dá.
Se você constrói a sua vida baseado nesses materiais, se você constrói o seu edifício baseado nesses materiais, pode ter certeza que quando vier o fogo, esses materiais vão se tornar melhores ainda. Porque a palavra de Deus diz que o ouro, quando ele é provado no fogo, ele se torna mais puro ainda. A mesma coisa com a prata. E as pedras preciosas são coisas que o Senhor vai te dando ao longo do tempo, conforme você vai fazendo a vontade dele. Dons que o Senhor vai te dando. A orientação do Senhor para nós hoje é que você construa o seu edifício, a sua vida, baseado nas coisas espirituais. Olhai para as coisas que são do alto, irmão, minha irmã. Busque as coisas que são do céu. E deixe as coisas terrenas de lado. Tire isso da sua vida. A palavra de Deus continua dizendo: em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o seu alimento. Né? Se você acha que sem o Senhor você não consegue as coisas, você está certo. Agora, se você acha que você tem capacidade suficiente de se levantar cedo, dormir tarde porque você está trabalhando muito, trabalhando duro para ganhar o seu alimento e não precisa do sustento de Deus, infelizmente a tua obra uma hora vai ser provada. Uma hora você vai ter que passar pelo fogo. E é nessa hora que o Senhor prova quem é quem no reino de Deus. Mas existe uma boa notícia. Se você realmente acha que você é necessitado, né, do Senhor e precisa que Ele venha fazer você ser uma pessoa melhor, te ajudar, a palavra de Deus me garante que Ele diz assim: pois Ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Olha que coisa, irmãos. Sabe o que Ele está me dizendo aqui? Mesmo enquanto nós estamos dormindo, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando. Para que Ele continua trabalhando, irmão, minha irmã? Para nos dar a provisão necessária. É Ele que nos sustenta, você entende? Não é a sua capacidade, não é a sua vontade, não é nada que venha de você, mas é a presença de Adonai, o Senhor, na sua vida, que vai fazer com que, mesmo você estando dormindo, você seja provisionado pelo Espírito Santo de Deus. Você entende isso? O Senhor os dá enquanto dormem. Pois Ele dá provisão a seus amados, mesmo enquanto dormem. Você sabe lá o que é isso, irmão? O teu Pai, o Senhor, Ele provisiona para você todas as coisas, mesmo enquanto você está dormindo. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Porque mesmo enquanto você está aí, sem trabalhar, sem nada, eu tenho certeza que o Senhor está provendo todas as coisas. Glória a Deus. Ele tem feito isso aqui em casa. Ele tem feito isso nas nossas vidas. E ele continua dizendo: os filhos também são um dom de Adonai. Ou seja, o Senhor começa a presentear aqueles que o amam. Irmão, minha irmã, essa palavra para você, para mim nessa noite, é uma palavra de ânimo. Mesmo em meio a tanta tribulação, se você permitir que o Senhor construa a sua vida, se você permitir que o Senhor guarde a sua vida, pode ter certeza que Ele vai prover todas as suas necessidades. Ele vai te dar o alimento necessário, Ele vai te dar o sustento necessário, Ele vai abençoar a sua vida emocional, Ele vai abençoar a sua vida espiritual, Ele vai estar contigo. Esses dias eu coloquei um vídeo, depois você dá uma olhada no meu Face aí, de uma senhorinha, velhinha já, que teve uma alegria enorme de encontrar com Jesus.
E ela descrevendo o que ela encontrou, ela descreve que Jesus veio e a abraçou, porque ela pediu: Jesus, me dá um abraço. E Jesus veio e a abraçou. Abraçou. E ela dizia assim: e ele não larga não, sabe? E ele não larga não, ele continua abraçando a gente. Esse é o Jesus que eu quero que você conheça. Um Jesus que está presente, um Jesus que está ao nosso lado, que caminha junto conosco, que se importa conosco, que nos guarda, que nos abençoa. Nós já fazemos isso na nossa igreja, chamado Sozo, né? Quem já participou do Sozo sabe do que eu estou falando. Mas quão bom seria se todos tivessem a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Eu queria que você também tivesse essa oportunidade. Tá bom? Deixe o Senhor cuidar da sua vida. Deixe o Espírito Santo guardar a sua casa. Porque enquanto você estiver dormindo, o Espírito Santo está trabalhando em favor da tua vida. Tá bem? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque tem nos dado a oportunidade de conhecermos a Ti, a Jesus e ao Espírito Santo de uma forma maravilhosa. Nós te louvamos, Pai, porque Tu nos ama de uma forma incondicional, de uma forma extraordinária. E, Senhor, o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que a cada dia Tu venha aperfeiçoar as nossas vidas, Senhor, para que possamos aproveitar a cada dia mais esse amor, para que nós possamos entender a cada dia mais esse amor, para que possamos nos entregar a cada dia mais a esse amor. Espírito Santo, faz a obra agora. A Tua palavra foi pregada. Aquilo que Tu me pediu para eu pregar, eu preguei, Senhor. Cheio de defeitos, cheio de problemas, mas eu entreguei aquilo que Tu me pediste, Senhor. E o que eu te peço, Espírito Santo, é que Tu complete essa obra na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e continue fazendo a Tua vontade. Abençoa, Pai, essa pessoa que está assistindo isso junto comigo aqui. Que ela tenha, Senhor, a oportunidade de ter um encontro verdadeiro contigo. Que ela seja tocada, Senhor, transformada, liberta, abençoada, curada. E que Tu venha, Senhor, fazer morada na vida dessa pessoa, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando que a nossa igreja ela ainda está fechada, mas em breve nós vamos estar ali juntos. Fica ali em cima do restaurante Galisco, né? Se você conhece aqui em Itaipava, nós estamos no bairro de Itaipava, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nossa igreja fica em cima do restaurante Galisco. E se você puder um dia lá fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Tá bem? Outra coisa também que eu queria deixar com vocês é a nossa conta e a nossa no banco para você nos ajudar, né? Nós mesmo estando com a igreja fechada, nós temos que pagar o aluguel, temos que pagar as contas da igreja. E se você puder nos ajudar, nós te agradecemos. A nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062, conta corrente 213171. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado aí na sua casa, na sua família. Que Deus guarde a sua vida
É o que nós pedimos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz. Tchau, tchau.